Imagine uma pessoa que nasceu em uma ilha isolada, em uma tribo distante, sem Bíblia, sem igreja, sem missionário, sem internet, sem contato com o mundo cristão e sem nunca ter ouvido o nome de Jesus. Essa pessoa cresce, trabalha, sofre, ama, erra, tenta viver conforme aquilo que entende como certo, e um dia morre. O que acontece com ela? Ela vai para o inferno simplesmente porque nunca conheceu o cristianismo? Deus condenaria alguém por não crer em uma mensagem que nunca chegou até ela? Essa pergunta é uma das mais difíceis do cristianismo, porque toca diretamente em temas enormes: justiça divina, salvação, pecado, consciência, povos isolados, missão, inferno e a própria natureza de Deus. E o problema fica ainda mais profundo quando lembramos que o cristianismo afirma duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, que Deus é justo. Segundo, que Jesus é o caminho para o Pai. Então a pergunta real não é apenas emocional, é bíblica, teológica e moral. Como Deus julga quem nunca teve acesso claro ao Evangelho? Para começar, é preciso separar uma coisa importante. A Bíblia não apresenta a salvação como algo conquistado por cultura, religião familiar, boas intenções ou esforço humano. O centro da fé cristã é Cristo. Jesus disse no Evangelho de João: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse texto não deixa Jesus apenas como um mestre espiritual entre muitos. Ele se apresenta como o caminho para Deus. Em Atos dos Apóstolos, Pedro afirma que não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, biblicamente, a salvação não existe separada de Cristo. Mas isso não encerra toda a questão. Porque uma coisa é afirmar que toda a salvação vem por meio de Jesus. Outra coisa é perguntar se todos precisam conhecer explicitamente o nome de Jesus nesta vida, para que a graça de Deus os alcance. Essa diferença é essencial. O debate cristão não é se Jesus é necessário. Para o cristianismo bíblico, Jesus é necessário. A questão é se Deus pode aplicar a obra de Cristo a alguém que nunca ouviu o Evangelho, mas respondeu de alguma forma à luz que recebeu. A partir daí, Romanos se torna uma das partes mais importantes da Bíblia para esse tema. No capítulo 1, Paulo diz que aquilo que se pode conhecer de Deus se manifesta por meio da criação. A ideia é que o mundo criado aponta para o Criador. A ordem, a grandeza, a beleza, a vida, a consciência da existência, tudo isso testemunha que não estamos diante de um universo vazio de significado. Paulo não está dizendo que a criação revela todos os detalhes do Evangelho. A natureza não ensina o nome de Jesus, não explica a cruz, não narra a ressurreição e não entrega uma doutrina completa da salvação. Mas ela revela algo verdadeiro sobre Deus. Ela mostra poder, grandeza e divindade. Por isso, a Bíblia não trata a humanidade como completamente sem luz. Mesmo quem nunca recebeu uma Bíblia, vive diante de algum testemunho de Deus na criação. O ponto pesado de Romanos 1 é que o problema humano não é apenas falta de informação, é também rejeição, troca, idolatria e distorção da luz recebida. Romanos 2 acrescenta outra camada, a consciência. Paulo fala de pessoas que não possuem a lei escrita, mas ainda demonstram uma obra da lei gravada no coração. A consciência acusa ou defende. Isso não significa que a consciência salva alguém automaticamente. A consciência também pode ser falha, endurecida, confusa e influenciada por cultura, medo e pecado. Mas ela mostra que Deus colocou no ser humano alguma percepção moral. Mesmo em culturas muito diferentes, existe alguma noção de culpa, dever, justiça, traição, honra,
crueldade e misericórdia. Isso importa porque o julgamento de Deus não é cego nem mecânico. Deus não julga apenas pela quantidade de informação religiosa que uma pessoa recebeu, mas também pela forma como ela respondeu à luz que tinha. O próprio Paulo indica que haverá um julgamento dos segredos dos homens. Isso significa que Deus conhece aquilo que nós não conhecemos. Intenções, oportunidades, rejeições, ignorância real, hipocrisia, busca sincera e dureza de coração. É aqui que a pergunta fica mais delicada. Se alguém nunca ouviu o Evangelho, essa pessoa é inocente? A resposta bíblica não é simples como muita gente gostaria. A Bíblia ensina que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, o problema humano não é apenas desconhecer uma religião. O problema é o pecado. O ser humano não precisa ouvir o Evangelho para se tornar pecador. Ele precisa do Evangelho porque já é pecador. Isso parece duro, mas é central na teologia cristã. O Evangelho não chega ao mundo neutro. Ele chega a um mundo caído. A pergunta, então, não é se existem pessoas boas o suficiente para serem salvas sem Cristo. A Bíblia diz que não. A pergunta é se Deus, em sua graça, pode salvar alguém por Cristo, mesmo quando essa pessoa não teve acesso claro à mensagem cristã. Essa é a diferença entre dizer que alguém é salvo por sua própria bondade e dizer que alguém pode ser salvo pela misericórdia de Deus, mediante Cristo, de uma forma que só Deus conhece plenamente. Ao longo da história cristã, surgiram respostas diferentes para esse dilema. Uma visão mais exclusivista afirma que a pessoa precisa ouvir o Evangelho e crer explicitamente em Cristo para ser salva. Essa visão leva muito a sério textos como João 14 e Atos 4, e também explica a urgência missionária. Se não há salvação sem fé explícita em Jesus, então anunciar o Evangelho é uma questão de vida ou morte eterna. Outra visão, chamada muitas vezes de inclusivista, afirma que toda salvação continua sendo por Cristo, mas Deus pode aplicar a obra de Cristo a pessoas que nunca ouviram seu nome, julgando a resposta delas à luz recebida. Essa visão não diz que religiões diferentes salvam por si mesmas. Ela diz que Cristo salva, e Deus pode agir além dos limites visíveis da evangelização humana. Existe ainda uma visão universalista, que defende que Deus salvaria todos no fim. Essa é a mais polêmica e enfrenta muitas dificuldades diante dos textos bíblicos sobre juízo, condenação e separação eterna. Um texto que costuma aparecer nesse debate é Atos 10, a história de Cornélio. Ele era um gentio, não fazia parte do povo judeu, mas é descrito como piedoso, temente a Deus, alguém que orava e praticava esmolas. Mesmo assim, Deus envia Pedro para anunciar Cristo a ele. Esse episódio é profundo porque mostra duas coisas ao mesmo tempo. Primeiro, Deus via Cornélio. Suas orações e sua busca não eram invisíveis. Segundo, Cornélio ainda precisava ouvir a mensagem sobre Jesus. Deus não deixou Cornélio apenas com uma espiritualidade genérica. Ele moveu a história para que o Evangelho chegasse até ele. Isso sugere que quando alguém responde à luz que possui, Deus pode providenciar mais luz. Mas também reforça que a plenitude da revelação está em Cristo. Cornélio não é usado na Bíblia para dizer que o Evangelho é desnecessário. Pelo contrário, sua história mostra que Deus busca pessoas e também envia mensageiros. Outro exemplo importante é Melquisedeque, no Antigo Testamento. Ele aparece como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoa Abraão e recebe dele o dízimo. Melquisedeque não surge dentro da estrutura posterior de Israel, nem aparece como alguém que recebeu a lei de Moisés.
Mesmo assim, ele é apresentado de forma positiva. Isso mostra que Deus nunca esteve limitado aos sistemas religiosos visíveis que nós conseguimos mapear. Antes da formação de Israel como nação, já havia pessoas que, de alguma forma, reconheciam o Deus Altíssimo. Isso não elimina a revelação especial dada a Israel, nem diminui a importância de Cristo, mas impede uma visão pequena de Deus, como se ele só pudesse agir dentro das fronteiras institucionais que conseguimos enxergar. A Bíblia mostra um Deus que chama Abraão, envia profetas, revela Cristo, mas também conhece pessoas e histórias que aparecem de modo misterioso no caminho. Mas existe uma tensão que não pode ser ignorada. Se Deus pode salvar pessoas que nunca ouviram o Evangelho, por que fazer missões? Essa pergunta aparece muito. A resposta é que, na Bíblia, missões não existem apenas porque pessoas estão geograficamente sem informação. Missões existem porque Cristo ordenou, porque o Evangelho revela com clareza quem Deus é, porque a fé vem pelo ouvir, porque o mundo precisa de reconciliação, e porque a mensagem da cruz chama pessoas ao arrependimento, à esperança e à vida nova. A possibilidade de Deus agir em casos extraordinários não transforma a evangelização em algo opcional. Pelo contrário, se realmente cremos que Jesus é vida, então anunciar Jesus é amor. Não é imperialismo espiritual, quando feito com humildade e verdade. É testemunho. A igreja anuncia porque recebeu uma missão, não porque conhece todos os detalhes secretos do juízo divino. Também precisamos falar sobre inferno com cuidado. Em muitos vídeos, o inferno é tratado apenas como ameaça, choque ou medo. Mas, biblicamente, o tema do juízo está ligado à santidade de Deus, à gravidade do pecado e à responsabilidade humana. Jesus falou sobre juízo de forma séria. Ao mesmo tempo, Jesus também revelou a misericórdia de Deus, chorou sobre Jerusalém, recebeu pecadores, perdoou, curou e entregou sua vida na cruz. Então não podemos transformar Deus em um juiz cruel que procura desculpas para condenar. Mas também não podemos transformar Deus em alguém indiferente ao mal. A pergunta sobre quem nunca ouviu falar de Cristo precisa ser respondida dentro desse equilíbrio. Deus é amor, mas não é permissivo. Deus é santo, mas não é injusto. Deus julga, mas conhece perfeitamente o coração humano. Há ainda casos que tornam o debate mais sensível. Crianças pequenas, bebês, pessoas com deficiência severa de compreensão, pessoas que nunca tiveram capacidade real de entender o Evangelho. Muitos cristãos, de diferentes tradições, creem que Deus trata essas pessoas com misericórdia especial, justamente porque Ele é justo e conhece a capacidade de cada uma. A Bíblia não oferece um manual detalhado para cada caso, mas oferece o caráter de Deus como fundamento. O juiz de toda a terra fará o que é justo. Essa frase é importante porque reconhece nossos limites. Nós queremos tabelas, fórmulas e respostas absolutas para todos os cenários. Mas a Bíblia muitas vezes nos chama a confiar no caráter de Deus. Saber que Deus é justo não significa saber exatamente como Ele julgará cada pessoa. Significa saber que ninguém será tratado com erro, ignorância, injustiça ou crueldade. Agora, se reunirmos os principais textos bíblicos, a resposta mais responsável parece ser esta: ninguém é salvo fora de Cristo. Ninguém é salvo por simples ignorância. Ninguém é salvo por ser uma pessoa boa o suficiente. Mas Deus julga cada pessoa com perfeita justiça, levando em conta a luz que recebeu, a consciência, a resposta do coração e a verdade que somente Ele conhece. Para quem ouviu o Evangelho, a responsabilidade é enorme.
porque rejeitar Cristo conscientemente não é a mesma coisa que nunca ter ouvido seu nome. Para quem nunca ouviu, não cabe a nós decretar com arrogância o destino eterno, como se ocupássemos o trono de Deus. Cabe a nós afirmar o que a Bíblia afirma. Cristo é o Salvador. O pecado é real. O julgamento é sério. Deus é justo. E a missão da Igreja continua urgente. Essa resposta talvez não satisfaça quem quer uma frase simples, como sim, todos vão para o inferno, ou não, todos verão a salvação. Mas a Bíblia frequentemente nos obriga a viver com tensões. Jesus é o único caminho, e Deus é justo. O Evangelho precisa ser anunciado, e Deus não é limitado pela nossa falta de alcance. A humanidade é culpada pelo pecado, e Deus conhece cada grau de luz e rejeição. O inferno é uma realidade séria, e a misericórdia de Deus é mais profunda do que nossa capacidade de medir. O erro está em escolher apenas uma parte da verdade e apagar o restante. Uma fé bíblica precisa olhar para todos esses pontos juntos, mesmo quando isso exige humildade. No fim, essa pergunta não deve nos levar à curiosidade fria sobre o destino dos outros, mas à responsabilidade. Se cremos que Cristo é a revelação plena de Deus, então o Evangelho não é um detalhe religioso. É uma notícia que precisa ser anunciada. Se cremos que Deus é justo, então não precisamos inventar injustiça para defender a doutrina. E se cremos que Deus é misericordioso, então não precisamos diminuir a seriedade do pecado para confiar em sua bondade. A pergunta sobre quem nunca conheceu o cristianismo nos lembra de algo profundo. Nós não somos o juiz final. Somos testemunhas. O destino eterno pertence a Deus. A missão de anunciar pertence à Igreja. E a resposta mais segura para quem pergunta sobre salvação continua sendo a mesma. Obrigado pela sua atenção até aqui. Espero que este vídeo tenha ajudado você a entender melhor o assunto. Até o próximo vídeo.